Boa noite, amigos e amigas. Nós estamos mais uma vez com o programa Eleições 2024 aqui na TVC Gazeta. Estamos recebendo mais um pré-candidato a prefeito de Araçatuba nas eleições de outubro deste ano. Outros já estiveram aqui comigo e hoje eu recebo para uma conversa aberta e franca com o jovem advogado Bruno Pandini. Mas antes de começar a nossa conversa, eu quero chamar a repórter Joyce Simonielli para que nos traga um rápido perfil, nos mostrando quem é esse jovem pré-candidato. Boa noite, Joyce. Fala pra gente quem é Bruno Pandini. Boa noite, Bittencourt. Bruno Eraque Pandini tem 33 anos, é nascido em Araçatuba, é casado, advogado formado pela Universidade Mackenzie e atua há 11 anos com questões relacionadas à anticorrupção e compliance. Tem experiência na coordenação e realização de investigações internas de alta complexidade e assistência relacionada a violações da legislação anticorrupção nacional e estrangeira. O mais jovem dentre os pré-candidatos afirma que teve a ideia de entrar para a política após ter atuado como advogado no combate à corrupção e também após influências dos avós que eram envolvidos com a política. Apesar de estar em um partido de direita, o Partido Novo, Bruno diz que não gosta do rótulo e afirma preferir trabalhar em cima das necessidades públicas, pouco importando a ideologia inicial. Eu quero inicialmente agradecer você, Bruno, pela gentileza de aceitar o nosso convite para estar aqui falando sobre eleições, sobre os preparativos como pré-candidato. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa interessante e o telespectador vai gostar da nossa conversa aqui, porque é sempre muito importante falar de proposta. Eu sei que você vai nos trazer essa conversa falando daquilo que você pensa para Araçatuba e daquilo que você pensa como pré-candidato. Muito obrigado. Prazer é meu, Bittencourt. Uma boa noite para você, uma boa noite para os nossos telespectadores. Estou à disposição e é uma honra estar aqui num programa tão legal quanto o seu. Você está acompanhado aqui, é sua esposa, né? Minha esposa, Lorena. Lorena. Me acompanha sempre, todos os lugares que eu vou, ela está comigo. Obrigado pela sua presença também, viu, Lorena? Lorena também é advogada, né? Ela é advogada. Advogada. Nos encontramos no mesmo escritório lá em São Paulo. Ela, além de advogada, também é consteladora. Então... Muito bem. Também o pai é advogado, né? Seu pai também é advogado. Sim, meu pai é advogado, ele trabalha numa área dedicada ao direito trabalhista, trabalha aqui na cidade desde sempre. Conheço bem. É. Quero mandar, inclusive, um abraço para o Flávio Pandini, que é um grande amigo. Você certamente é o mais novo dos pré-candidatos e, como você é muito jovem, eu não vou ficar nem um pouco constrangido em perguntar a sua idade. Quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. 34 anos. Você começou a fazer direito em São Paulo. Você viveu a sua infância e a sua adolescência aqui, depois você foi para São Paulo? Foi. Eu sou nascido aqui em Araçatuba, criado aqui, vivi toda a minha infância e juventude na cidade. Eu estudei no Alfa, depois estudei no São Judas, no Coque. Depois eu estudei no Ângulo também por 6 meses no cursinho, depois eu fui para São Paulo fazer Direito no Mackenzie, foi a faculdade que eu me formei, e assim que me formei, na realidade, assim, para ir para São Paulo estudar, havia um pressuposto, um combinado com meu pai, de que, pelas circunstâncias ali familiares, meu pai falou, para você ir para São Paulo, você precisa trabalhar, eu não vou conseguir bancar a sua vida em São Paulo. Então, um dia antes de começar as aulas, eu precisei já estar trabalhando. Então, eu comecei a trabalhar antes de estudar lá em São Paulo e depois nunca mais parei. Então, a minha ida a São Paulo tem esse componente de trabalho 100%, desde o primeiro dia. Portanto, eu comecei a trabalhar um dia antes da aula. Ao longo de toda a faculdade, fiz estágios em escritórios de advocacia. No último ano, eu entrei numa empresa que tinha uma área grande jurídica, uma empresa multinacional chamada Oracle do Brasil, é uma empresa de tecnologia, e lá eu conheci uma área específica de integridade e combate à corrupção, e desde então eu me virei para trabalhar dedicado 100% nessa área de atuação. Fiz cursos de especialidade nisso, na FGV e um curso norte-americano, então assim, a minha ida para São Paulo, que era para estudar, eu já embarquei num mercado de trabalho completamente diferenciado da advocacia tradicional. Então, essa é a minha história. E o direito sempre te atraiu?
O direito sempre me atraiu, o direito é algo que sempre esteve presente dentro da minha casa, tanto pelo meu pai quanto pelo meu avô, Camel Eraque, avô por parte da minha mãe. Meus dois avós, tanto o Camel quanto o Alessio Pandini, foram comerciantes aqui na cidade, com uma representatividade grande aqui, teve o mercado Pandini durante muitos anos. Na Cocide Almeida. Na Cocide Almeida, exatamente. Meu avô Camel teve o Cadouro e Casas Brasileiras. E aí meu avô também foi, o Camel, presidente da Associação dos Comerciantes de Araçatuba. Então a relação com a cidade, da economia, da prosperidade da cidade, passa como uma referência em casa, mas o direito em si é uma inspiração do meu pai e do Camel, que depois de ser comerciante também tornou-se advogado. Ele foi da primeira turma. Formou da primeira turma da Toledo. Exatamente. Eu me lembro, viu? Eu tenho cara de menino, mas eu me lembro disso. Eu não daria a cidade toda. O Camel, certamente milhares de pessoas vão se lembrar da loja Cadouro, no Calçadão. Era a Rua Marechal ainda, hoje é o Calçadão da Marechal. E ele tinha essa loja lá, e Casas Brasileiras também. Ele trabalhou muito na Casas Brasileiras, né? Calçadão, que aliás foi um projeto da época em que meu avô foi presidente da Câmara. Então o próprio Calçadão ali foi uma iniciativa da época dele. Uhum. E ele teve uma participação grande em trazer o Calçadão de Araçatuba à vida, assim. Tá. E quando você, na sua adolescência, você falou, bom, vou estudar Direito, eu vou para São Paulo. Aí você foi para São Paulo, prestou vestibular para Mackenzie, ingressou na Mackenzie, e você já disse que nessa época também já começou a trabalhar na área do direito. Quando você começou, você se dedicava a que área do direito? Eu comecei no direito, aliás, eu vou dar um passo antes. Eu entrei no direito com a sensação, ou com a expectativa de que fazendo direito eu ia fazer justiça. E essa é uma falsa sensação, porque o advogado ele cumpre um papel que é diferente do promotor, que é diferente do juiz. Então a justiça ela é feita dentro de um tripé, de um pilar, que na verdade o responsável por trazer a pacificação e a justiça dentro das lides, né, dentro das disputas, seria o juiz. Mas dentro da advocacia, dentro da faculdade de Direito, eu aprendi coisas diferentes que não estão totalmente dedicadas a fazer justiça. Então isso é algo que você vai aprendendo ao longo da vida. Colocar a régua da justiça nas coisas, é preciso ter um pouco mais de experiência de vida para que isso seja feito, porque direito é tecnicidade jurídica. E você pode puxar tanto para um lado quanto para o outro vídeo que a gente discute hoje em dia em relação ao universo jurídico, assim, do mundo lá fora, né? Mas então, eu entrando com isso, achei que eu fosse fazer a diferença logo no início da faculdade, assim, nossa, vou conseguir defender bem uma ideia, vou conseguir debater um assunto em sua totalidade, e quando eu me dei conta, eu via que cada pessoa ali não tinha interesse em dialogar, mas em defender sua ideia, não importa qual fosse o motivo. Então, aprender a trabalhar com essa técnica foi ao longo do trabalho e não dentro da faculdade. Porque tanto na faculdade quanto o trabalho que eu fazia na época, eu trabalhava na área tributária. E é uma área mais burocrática do direito, né? Uma área mais tecnicista, bem pragmática. Então, foram coisas que eu comecei a questionar, assim, como é que eu uso essa expertise, esse ensinamento para me conectar mais com as pessoas. E aí eu encontrei esse caminho trabalhando nessa empresa onde eu achei no departamento de jurídico a área de combate à corrupção, que diz mais a respeito das pessoas do que os fatos em si. Então isso foi uma coisa muito interessante que eu encontrei ao longo da minha jornada jurídica. Bom, vamos sair um pouco dessa sua adolescência, da sua infância aí, e vamos falar daquilo que a gente se propôs a fazer aqui, que é eleições 2024. Hoje seu domicílio eleitoral é Araçatuba. É Araçatuba. Aliás, sempre foi. Não sempre foi. Enquanto eu estive em São Paulo, eu votava em São Paulo porque eu entendo que você precisa se relacionar com o seu meio. Então, uma forma de contribuir com o meu meio é onde eu estava relacionado. Mas até me mudar para São Paulo, meu domicílio era aqui e mudei
o domicílio novamente quando me mudei para cá com a minha esposa. Bruno, e por que é que você quer ser prefeito de Araçatuba? Bittencourt, eu vou te dar uma resposta completa a respeito disso. Porque Araçatuba é a cidade que eu amo. É a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu cresci, onde eu me relacionei desde sempre. E muito embora eu tenha saído para trabalhar, estudar e trabalhar, eu nunca deixei de frequentar a minha cidade. Minha família toda é daqui, meus melhores amigos todos são daqui. Embora eu tenha conhecido muita gente legal, interessante em São Paulo e mantenho amizades com pessoas incríveis lá, aqui é a minha base. Aqui é onde eu tenho minhas raízes, onde eu nunca deixei de ter. Então, sempre que eu vinha, tentava passar por todas as casas, pelo menos dos principais amigos, ou reunir na minha casa todos eles. Sempre visitei meus avós, sempre e nos aniversários, Dia das Mães que teremos agora, também, sempre todas as datas comemorativas e feriados eu estive aqui. Nunca deixei de conviver e viver Araçatuba. E estar fora daqui era uma necessidade, porque o mercado de trabalho que me absorveu lá é um mercado super especializado. E aqui não tem esse mercado de trabalho nesse grau de evolução ou na forma com que eu tenho lá, a oferta de trabalho que eu tenho lá não tem aqui. Mas sempre foi uma vontade de voltar. Inclusive, quando eu e minha esposa, nós nos casamos aqui, embora ela seja de Minas, e nós nos conhecemos em São Paulo, eu falei, vamos casar em Araçatuba, tem um lugar lindo lá, as pessoas estão lá, então a gente consegui convencê-la. E ela já conhecia aqui? Ela já conhecia porque todas essas feriadas eu vinha. Ela estava vindo para cá. E ela vinha comigo. Mas casar aqui foi uma negociação, porque ou seria Minas, ou poderia ser São Paulo, porque na época nós estávamos em São Paulo, nós dois, ou Araçatuba. Eu fiz que ela se convenceu. Ganhei mais essa. Mas foi super gostoso e eu sempre disse a ela que eu teria vontade de voltar para minha terra. Então, voltar para cá também dependia de algo mais. Como é que eu me reposiciono aqui, né? Do ponto de vista das ofertas de emprego. Eu não consigo importar para Araçatuba aquilo que eu aprendi fora. Eu só consegui trabalhar fora de São Paulo quando eu estive morando nos Estados Unidos para fazer um intercâmbio num escritório durante um período de 1 ano que eu estive ali em Washington, trabalhando na mesma área prática de combate à corrupção, mas voltei para São Paulo depois. O ponto é que para voltar para Araçatuba não teria isso. Aí eu comecei a tentar achar caminhos. E uma das coisas, quanto mais eu pensava na minha cidade, mais eu tinha referência de fora, tanto de experiência de vida quanto de experiência profissional, daquilo que eu via em relação às possibilidades de interação público-privada, do que tinha de ideia do que era possível, do que não era possível, cidades pequenas, cidades grandes, o que eu visitei, eu comecei a achar que Araçatuba sempre foi uma cidade com um potencial imenso não aproveitado. E olhando para isso, eu falei, quando eu voltar, eu quero voltar ajudando a minha cidade de alguma maneira diferente. E a partir daí, eu comecei a pensar em participar um pouco mais da política de Araçatuba. Como é que foi isso? Eu, em 2023, no começo do ano, de novo com a minha esposa, falei para ela, falei assim, olha, logo depois que nos casamos, e nós nos casamos no final de abril, eu falei assim, Lorena, eu tenho a vontade de entender um pouco melhor como é que é a vida política da minha cidade, porque eu quero contribuir mais com ela. Quero voltar e contribuir. Como isso? Aí eu fui estudar a cidade e todas essas vindas, eu fui me relacionar com as pessoas que já estavam trabalhando na política aqui. Então, eu falei com o prefeito, falei com a vice-prefeita, falei com o chefe de gabinete, falei com vereadores, ou seja, falei com as pessoas que estavam trabalhando na política da cidade e pessoas que iriam participar das eleições 2024. Sim. E nessas andanças, as pessoas me receberam, o diálogo foi interessante e para mim o que ficou marcado é que a cidade, embora seja uma boa cidade, ela continua parada no tempo. Isso não é um ataque à administração atual, é uma sensação de muitos anos, muito mais do que 8 anos. E que esses 8 anos também não me deram uma sensação melhor. Só que essa não é uma sensação só minha. Há de convir que a gente vendo Rio Preto, Bauru, cidades que eram menores que a nossa, estão muito à frente hoje, são muito maiores, têm um desenvolvimento muito mais proeminente que o nosso. E cidades do mesmo porte que o nosso, Americana, Presidente Prudente,
enfim, outras cidades que têm o mesmo porte, também apresentam índices melhores que o nosso, que é Araçatuba. E aí eu vou um pouquinho além, eu falei, vamos comparar a região que Araçatuba pertence e as cidades por perto. Guararapes, Valparaíso, Rubiácea e outras cidades que são as cidades chamadas cidades do região geográfica imediata de Araçatuba, que é composta por 14 cidades. Araçatuba é a primeira, as outras 13, a segunda maior é exatamente Guararapes com 24 mil habitantes, não é? E as outras são menores ainda, e a gente não tem índices melhores que essa. Então essa é uma percepção que eu falei, poxa, Araçatuba tem um potencial tão grande e é inexplorado. Ao mesmo tempo, a cidade está parada no tempo e daqui a pouco a gente é passado por Birigui, a gente pode perder oportunidades por falta de uma visão. Sim. E quando eu falo com essas pessoas que participam da política e participarão dessas eleições, elas não me dão justamente a visão de um lugar que Araçatuba está indo. E nesse contexto todo, eu fui buscar entender o que Araçatuba tem de oportunidade, o que tem de fraqueza, o que tem de pontos fortes e o que tem de ameaças. E aí eu falei, bom, então ela tem um caminho, ela mostra um caminho, a própria cidade nos mostra um caminho, então há projetos para a cidade. E, para fechar a história, eu comecei a entender que, bom, eu consigo defender uma ideia dessa, de um projeto para Araçatuba arrojado, e achei um partido, que foi o Partido Novo, que me chamou para falar e falou, então me apresenta programaticamente o que você quer fazer e a gente vai entender se esse é um projeto que se defende no Executivo. E foi assim que foi feito. O Novo foi seu primeiro partido? Foi meu primeiro partido. Eu nunca fui filiado em nenhum outro partido, não participava de nenhuma maneira. Até pelo contexto do meu trabalho, eu geraria um conflito. Participando da política de forma mais ativa. E esse é um outro ponto relevante. Veja, para estar aqui hoje, eu abri mão por um tempo da minha carreira, porque eu precisei largar o meu emprego, me organizar financeiramente. E hoje eu quero até conversar sobre isso com você, como é que um jovem com uma carreira promissora, tratando no universo de grandiosidade, de empresas e de escritório de advocacia, de repente fala, não, vou dar um tempo nisso aqui, eu vou entrar na política. Eu gostaria que você me falasse por que isso, o que leva um jovem como você, de 34 anos, com o futuro promissor, como advogado e num grande escritório, deixa tudo para entrar na política. Gostaria que você falasse também como é que a Lorena reagiu no momento que você falou, vou entrar na política. Falou, mas casamos agora, você já vai entrar em política? Bom, a Lorena é o amor da minha vida e uma parceira, em todos os sentidos. Quando eu comecei a oxigenar a ideia de participar da política e fui falar com ela me conhece muito bem, ela me conhece profundamente. E ela sabia que dentro de mim, muito embora eu estivesse super satisfeito com a minha carreira, porque o desempenho que você leva numa atividade como essa, de combate à corrupção, o resultado do seu trabalho causa um impacto tremendo e é maravilhoso o resultado desse trabalho. Porque você implementa um programa de integridade, você muda a forma das pessoas entenderem como as coisas são feitas, dá perspectiva para as pessoas. Então, em relação ao meu trabalho, eu estava super satisfeito. Inclusive, estava às vésperas de me tornar sócio do escritório que eu trabalhava. Mas quando eu falo para a Lorena, ela sabia que dentro de mim havia um espaço vazio e não preenchido que era contribuir com algo mais. Aí eu vou pedir licença e vou convidar os telespectadores a viajarem no tempo comigo, porque eu vou contar a semente da política em mim foi um presente do meu avô. Porque quando eu tinha 15 anos de idade, o meu avô, Câmio, nessa época ele estava morando em São Paulo e eu passei até a casa dele porque eu faria uma viagem longa, né? Eu fui fazer um intercâmbio e na véspera dessa viagem eu passei até a casa dele, porque eu estava passando por São Paulo, ia pegar o avião e tudo mais. E meu avô falou para mim assim, falou assim, Bruno, você é um jovem, está amadurecendo, a partir de agora vai conhecer o mundo e vai encontrar muitas coisas. E nessas coisas, sempre seja essa pessoa boa que você é hoje, não perca esse brilho, porque sendo assim, você gerará impactos positivos na sua vida. Agora,
se você quiser gerar impactos positivos na vida de outras pessoas, somente através da política. E Bittencourt, eu confesso para você que nesse dia eu não entendi absolutamente nada que o meu avô quis dizer, porque eu estava super ansioso para conhecer um país novo e me jogar no mundo, mas a hora que ele me falou isso, eu senti um impacto no meu peito, que eu falei assim, por que meu avô está me falando isso? Eu viajei com essa coceira no peito, assim, eu falei, acho que ele está falando alguma coisa que eu deveria entender e eu não tenho maturidade para entender. E veja, eu viajei, e enquanto eu estava fora, meu avô faleceu. Então a última coisa que ele me disse, antes de falecer, foi exatamente isso. Então a última memória que eu tenho do meu avô é ele me dando esse presente que eu só fui entender depois de passar por todas essas experiências de vida. Ir para uma faculdade de Direito, que era a mesma que a dele, a entender o que o direito é realmente, que é uma ferramenta, não é um fim em si mesmo, a entender que essa ferramenta pode dar possibilidades diversas, da mais técnica à mais humana possível como resultado, e que fazer mais do que isso deveria ser a política. Então, com 33 anos, na época, que eu falei com a minha esposa, eu falei assim, olha, aquela semente que foi plantada pelo meu avô com 15, está florescendo agora e eu quero viver isso. Eu tenho hoje 34 anos, eu tenho plena energia, vontade, disposição, garra, eu tenho capacidade, inteligência e tudo que é preciso para poder fazer, para poder estar aqui colocando meu nome à disposição. Obviamente que eu não farei nada sozinho e isso também me conforta, mas ser uma vitrine, disponibilizar meu nome, veja, muitas pessoas que nos veem agora gostariam de um dia colaborar mais com a sua cidade, de alguma maneira, de alguma forma, e cada um faz o que pode. E eu, junto com a minha esposa, decidimos, será que podemos vivenciar isso a fundo e dar o melhor que a gente pode? Porque eu saí de Araçatuba para estudar. Entrei no mercado de trabalho absolutamente sofisticado. Nesse mercado de trabalho eu sobrevivi, prosperei e fui para fora, por mérito próprio. Veja, uma pessoa de Araçatuba, que viveu tudo isso. E agora eu estou voltando para a minha cidade para retribuir a ela o que ela me presenteou. Porque eu não fiz nada só pelo Bruno. Eu fiz isso ao longo de uma construção, foi as referências dentro de casa, na política com meus avós, mas na visão de mundo pelos meus pais, pelos meus amigos, sabe? Por todos os lugares onde eu passei. Agora eu quero contribuir e eu acredito, para amarrar toda a história, que Araçatuba pode mais e melhor. A gente vai Bruno, ser... A gente conversando com você, a gente percebe essa sua vontade mesmo de um dia administrar uma cidade, a sua cidade de Araçatuba. Mas eu lhe pergunto, você está preparado para ser o executivo de Araçatuba? Absolutamente. Olha, para ser executivo, para colocar o nome à disposição da prefeitura, você precisa só ter 21 anos, de acordo com a Constituição. E eu tenho 34. Não é pressuposto ou não é obrigação, ou seja, não é um critério você ter passado por qualquer outro cargo político. Não. Inclusive, nenhum outro prefeito foi vereador antes de ser prefeito. E também não tinha a experiência do executivo. Mas a experiência se cria no caminho. Agora, disposição, inteligência, capacidade, absolutamente. Você pretende colocar o seu nome na convenção pelo Novo, que é um partido de direita, e embora o estatuto do seu partido, eu fui dar uma olhada, ele diz expressamente que não aceita ser rotulado nessa condição de direita ou de esquerda, mas onde é que você está confortável? Centro, direita? Você pensa um pouco como esquerda? Como é que é o seu pensamento político? Olha, eu vou dizer da seguinte forma, o partido ele tem os seus ideais, que os ideais são construídos de uma forma ampla lá de cima e vai cascateando até o nível da cidade. Sim. Então, a nível Brasil, das discussões do legislativo, onde impacta costume, onde impacta diversos tipos de comportamento ou regulamentações específicas, o partido se posiciona mais à direita. Agora, quando você granulariza, quando você vai a fundo e chega no nível da cidade, a minha opinião é que direita e esquerda, para quem precisa de política, é placa de trânsito. Direita e esquerda, para quem está na fila de uma UBS, para quem está precisando de um serviço público de qualidade, não interessa. O que interessa é você ser bem assistido. E essa assistência em relação aos serviços públicos de qualidade, qualquer
qualquer governante tem que dar. É uma obrigação. Não fosse obrigação, não estaria no orçamento público uma dedicação à saúde, à educação, à segurança. Então, assim, você, eu, por exemplo, na condição de pré-candidato a prefeito, se Deus quiser, candidato, e se Deus quiser, chegando na cadeira, você tem certas obrigações que você não pergunta em que espectro que está. E outra, o social, as causas sociais, são causas universais, que não deveria ser uma pauta necessariamente de um lado ou de outro, porque todo mundo no final é ser humano. O padeiro faz um pão, ele não sabe quem está na fila, é à direita ou se é de esquerda, ele faz o pão. No máximo você escolhe ali, eu quero mais moreninho, eu quero mais branquinho, mas assim, sai da mesma fornada, entendeu? Esse que é o mais engraçado. Então, o mais importante disso é você entender para onde você precisa melhorar a sua cidade e para onde você quer levar a cidade e levar de acordo com que as pessoas se identifiquem no caminho. Para onde é que você gostaria de levar Araçatuba? Essa é uma ótima pergunta. A gente vai levar a cidade para que ela seja a protagonista do Noroeste Paulista, o que há muito se fala e nunca se fez, protagonista do Noroeste Paulista, porque nós somos a sede da região administrativa composta por 43 cidades, quase 1 milhão de pessoas espalhadas nessas cidades, e seremos líder em desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Esse é o eixo. Ser a protagonista na região, olhando para o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida das pessoas. É para lá que nós estamos olhando para a cidade. Bruno, você já definiu quem será seu vice? Neste momento ainda não. Nós temos alguns nomes e há conversas relacionadas ao vice, mas estamos bem felizes com os nomes que estamos dialogando. E qual é a condição para ser seu vice? A condição, ela é, como nós temos um projeto de governo, um plano para a cidade, a gente precisa entender qual é a capacidade da pessoa de contribuir com esse projeto. Então, a pessoa que vai ser vice, ela precisa nos dar amplitude, abrir os nossos horizontes. Eu, Bruno, e todo o partido, a gente tem a capacidade de enxergar um certo espectro, como se fosse uma câmera. O que a gente faz com o vice? Aumenta a visão, aumenta a capacidade de penetrar mais nos bairros, penetrar mais nas pessoas, dialogar mais com as pessoas. Então, um vice bom é um vice que está amarrado no seu projeto, que acredita no caminho, que acredita no processo. Esse é o vice ideal, vice ou vice, né? Homem ou mulher, tanto faz, desde que seja uma pessoa que contribua com a cidade, porque no final o projeto não é Bruno Pandini, é Araçatuba. O seu partido ele é pragmático e ele impõe condições para ser vice? Pode conflitar o que o partido deseja com aquilo que você quer? Olha, o partido ele é pragmático para ser pré-candidato a qualquer coisa, inclusive qualquer coisa eu digo, tanto prefeito quanto vereador, você precisa passar num vestibular, que é chamado de jornada, sim, que é para eles perceberem quão alinhado você está de acordo com os ideais do partido. Então, esse é um pressuposto para qualquer condição, inclusive para vice. Mas há principalmente a necessidade de entender o projeto Araçatuba, porque tanto o diretório nacional quanto o diretório estadual já disseram mais de uma vez, disseram publicamente na rádio, junto comigo inclusive, que Araçatuba, o grupo de Araçatuba pensa por si próprio. O que o partido não permite por uma decisão nacional é que haja uma conjuntura junto com algum partido de esquerda. Mas essa é uma decisão que veio de cima. Não significa que nós aqui não debatiremos, não dialogaremos com qualquer pessoa, seja de direita, centro ou esquerda. O diálogo é o pressuposto de você estar na política. Então isso nós faremos, dialogar. Porque é preciso acreditar que em todos os lugares existem pessoas boas e que você pode dialogar sem dúvida nenhuma. Bruno, nós vamos ter que fazer um intervalo, mas antes do intervalo, eu quero lhe dizer que eu acompanhei algumas entrevistas que você fez aí nesses dias e eu percebi que você fala muito em política de proposituras. Eu gostaria que, depois do intervalo, você voltasse explicando para a gente o que é que você propõe com essa política de propositura. A gente conversa daqui a pouquinho. Bacana. Só quero chocolate e biscoito. Au! Só quero chocolate e biscoito. Felicidade sem fim, os dois juntos assim. É chocolate e biscoito pra mim. Chocolate
chegou a Biscoiteria Cacau Show. É biscoito e chocolate juntos. O melhor dos dois mundos pra você. Feliz hoje! Venha viver uma cascata de emoções no novo Praia Clube. Muita alegria, diversão, descanso e segurança bem pertinho de você. O Praia Clube está localizado em Buritama, a poucos quilômetros de Araçatuba e Birigui. Traga seus amigos e sua família e venha viver esse mundo de magia e emoções. Muita música ao vivo, hospedagens, piscinas, toboágua e área de churrasco. Praia Clube lhe oferece uma completa estrutura de lazer. Praia Clube, todo dia pra ser feliz. Lá, vai sair um sanduíche de mortadela ou perdigão, a mais vendida e preferida do Brasil. Será que hoje eu virei um sanduíche? Tchau, tchau! Ué, o que é que ele tem que eu não tenho? Creio que gergelim, senhor. Mortadela Ouro Perdigão. É a mortadela de todo pão. Maíra Design orgulha-se de estar há 25 anos criando ambientes com móveis de qualidade e peças de decoração cuidadosamente selecionadas, garantindo elegância e requinte. Conheça em uma das lojas de Maíra Design. Móveis com design único, sofás modernos e mesas de jantar deslumbrantes. Uma equipe de especialistas está sempre à disposição para garantir que você tenha o melhor em sua casa. Maíra Design. Tradição em bom gosto. Muito bem, estamos de volta com eleições 2024, conversando com Bruno Pandini, que é o candidato mais jovem ou pré-candidato mais jovem. A gente fala sempre em pré-candidato porque esse nome só se confirma, e todos os demais só se confirmam com as convenções que vão acontecer no final de julho, começo de agosto. Exato. A realização dessas convenções é que confirma esses nomes. Mas penso que você vai passar por isso tranquilamente. No bloco anterior, eu terminei perguntando o que é que você, quando você fala em política de propositura, o que é que você está explicando, o que é que você está dizendo? Muito bem. Eu sempre digo, né, que nós não viemos, nós o Novo, não viemos para ser uma oposição ferrenha, mas uma proposição ferrenha à cidade. O que é isso? É olhar para a cidade de uma forma mais inteligente, mais eficiente e mais... de uma forma mais propositiva. Por exemplo, há coisas que a cidade vem fazendo, mas sem uma coordenação. Existem iniciativas da cidade que não são necessariamente algo que surgiu a partir de uma política pensada de longo prazo. O que a gente tem de política de longo prazo sendo desenvolvida na cidade? Nada. Asfalto, que é importante, não é necessariamente algo que faz com que você tenha um caminho a ser perseguido. Então, asfalto não constrói o caminho, você tem o asfalto, mas se ele não estiver interligado a um projeto, você não sabe para onde você está indo com aquela situação. O projeto pressupõe, essa avenida que está sendo construída vai ligar o que aonde, ela está interligada no plano urbano da cidade, de que forma, para onde a cidade está crescendo e para onde ela vai crescer, ela significa o quê? Que área que nós vamos ter nessa região ou naquela, por que eu vou privilegiar, iniciar por ali, depois eu venho para cá. Então, são coisas que começam com uma eficiência maior. Vou te dar um exemplo prático. Este ano foi inaugurado o ponto de apoio do ciclista, certo? Sim. Uma obra nova que privilegia ali o usuário da bicicleta de forma esportiva e tudo mais. Essa é uma obra que custou mais de R$1 milhão, que foi feito e algumas pessoas vão utilizá-la. Mas, num ponto de vista de gestão, na minha opinião, na minha humilde opinião, este recurso poderia ser muito melhor empregado se estivesse num plano de cidade. Por exemplo, quais serão as pessoas que vão usar, a quantidade de usuários que utilizarão o ponto de apoio? Geralmente o ciclista que faz, o ciclista esportivo, o que faz para ter o seu lazer. Mas com esse mesmo recurso poderíamos ter na cidade construções específicas privilegiando o ciclista que usa a bicicleta para trabalhar e para estudar. Você, neste planejamento, com o mesmo recurso, atenderia muito mais gente, correto? A própria Pompeu, que é, o que me, antes de dizer o exemplo específico, mas o que me vem à mente sempre é
a cidade hoje em dia, ela é comparada, Araçatuba é comparada com ela mesma. Então a percepção que nós temos hoje da cidade é, bom, a cidade tinha uma avenida deste tamanho e hoje tem uma avenida deste. Pô, melhorou. De 3 anos para cá, tinha uma avenida desse tamanho, agora é esse. Tá melhor, certo? Certo. Isso aí é indiscutível. Só que, isso se você comparar Araçatuba com ela própria. Agora, comparar Araçatuba com outras cidades que desenvolvem realmente, que tem um planejamento de desenvolvimento de longo prazo, para onde essa avenida ligou, o que mais que a gente vai atrair nessa avenida, qual é o eixo que ela está tratando. O que me parece é que a gente pega problemas do passado e está trazendo Araçatuba para o presente, mas a gente não está levando Araçatuba para o futuro, ou seja, dar à cidade condições de prosperar, trazer mais interesse de novos moradores e de novos empreendimentos. Esse é o principal projeto, olhar para a cidade, aplicando uma política que veja o presente, que é urgências e emergências sociais, né? Saúde, educação, segurança, transporte, que também está caótico, isso é política do presente. E a política do futuro, paralelamente, tendo que trabalhar o que a gente quer que a cidade se torne. Porque, veja, nós já fomos a cidade do asfalto na década de 40, a cidade do boi gordo entre as décadas de 50 e 70, mas são condições em que fomos e uma identidade que nós não temos mais. E que também hoje não é uma herança possível de se gozar, entendeu? Nós não temos, por causa dessas duas coisas, uma preponderância, um gozo econômico disso. Então a gente precisa achar novos caminhos. Então, presente e futuro. O futuro, ele não existe se a gente não trabalhar ele hoje. Por isso que é a forma como eu acredito que a política tem que ser feita. E essas proposições que nós estamos trazendo, um projeto que englobe esse tipo de... essa proposta de política. Bruno, em uma eventual gestão sua, algumas áreas, aliás, são várias áreas que compõem a administração municipal e todas elas eu considero importantes. Hoje Araçatuba tem X número de secretarias e todas atuando e trabalhando, mas tem aquelas que são prioritárias, que têm uma relevância muito maior. Por exemplo, saúde, educação, segurança, geração de emprego, assistência social. Eu gostaria que você estabelecesse para o telespectador como é que é a sua visão dessas áreas prioritárias. A saúde, a educação, a segurança, geração de emprego, assistência social. Como é que você classifica o que é prioridade? Ou no seu governo, como seriam essas prioridades? Com muito prazer, Bittencourt. Em primeiro lugar, eu acho que a principal dor de Araçatuba hoje é a saúde. Isso é inequívoco, né? Vide as pessoas, a manifestação das pessoas, o quanto que elas falam da saúde, quem precisa de remédio e não acha nos postos de saúde, quem precisa do atendimento e não tem, ou tem depois de uma longa espera na fila. Eu mesmo te contei em off aqui antes de começarmos que visitei as UBSs, das 20 UBSs que temos, já visitei mais da metade e todas elas me trazem um quadro absolutamente caótico. E veja, eu não fui falar só com as pessoas que estavam sendo atendidas, falei também e principalmente com as pessoas que estavam atendendo. Ou seja, o quadro da saúde tem, que eu disse que é o prioritário, tem para assistência básica, como um exemplo prático do que eu vou te dar, uma deficiência da cobertura. Portanto, existem menos UBSs do que deveria, porque uma UBS já cobre um perímetro de bairros maiores do que deveria. Então, tem menos UBS por bairro. Em cada UBS que temos, há uma quantidade de médico que não cobre a quantidade de pessoas, então falta médico. Falta UBS, falta médico. E se você prometer que vai colocar mais médico, você pode correr o risco de estar cometendo um grande equívoco, porque você não tem espaço nas UBS que existem. Então, assim, eu vou colocar mais médico, mas onde? Que sala que essa pessoa vai atender? Então, para você tratar um problema real, você precisa entender ele. E um dos caminhos, obviamente que o plano de governo e o projeto de execução para isso está sendo desenhado, mas para não te deixar sem resposta, nem o nosso telespectador, veja, há caminhos. Imediatamente você sabe, se o problema é ter mais médicos, você vai ter que uma hora investir em uma UBS nova, em UBSs novas, para aumentar a cobertura. Mas enquanto não for feito, você precisa colocar mais médico. E de que forma? Já que eu acabei de dizer que é um problema. Ou você aumenta
o tempo de atendimento, porque hoje, das 20, 17 atendem entre 7 e 17 horas. Ou das 7 a 7 ou das 7 a 17. Isso eu preciso me lembrar, que senão eu vou fazer a confusão com o número. Mas 17 das 20 atendem nesse horário. E apenas 3 atendem até as 22 horas. Então, uma das possíveis soluções é você estender o tempo de algumas e aí sim colocar mais médico para atender nesses horários. Ou então, você tendo o recurso disponível, você faz uma reforma para aumentar a quantidade de sala, para que neste período onde já é atendido, você aí sim possa colocar mais uma equipe médica, né? Não é só o médico em si. O médico já ajudaria, mas é a equipe médica que faz a diferença nessas UBS. Então, isso só para falar do atendimento básico. Nós perdemos, nós tínhamos dois pronto-socorros, hoje temos um. Então, é um problema grave, a gente precisa entender como melhorar o atendimento no pronto-socorro, tentar voltar a ter mais de um, porque a cidade de 200 mil habitantes, mais de 200 mil, ter um pronto-socorro, é muito pouco. Sobrecarrega, né? Sobrecarrega demais. Tá. Agora depois, só para continuar a explicação. Oferta de emprego é um problema grave da cidade. A gente hoje emprega quase 32% da população em idade ativa. A nossa meta é olhar para os índices das cidades que absorvem 60%, ou seja, é o dobro. Como isso? Isso está num projeto que a gente precisa pensar com muito cuidado na hora que a gente vai expor, porque ele tem vários eixos, e neste momento, eu já falei com as pessoas, mas eu estou falando neste momento com o empresariado também, que é quem vai ajudar a cidade a prosperar. Então, a meta é dobrar o índice. Se nós hoje conseguimos absorver no nosso mercado de trabalho 31%, 32%, nossa meta vai ser 60%. De cidades que já fazem isso. Portanto, são modelos viáveis, que a gente só vai espelhar em Araçatuba e entender como é a nossa realidade. Mas veja, se cidades menores que nós conseguem, por que não nós? Essa é a minha dúvida. Sendo que nós somos sede de uma região administrativa e que nós devemos atrair um mercado de trabalho. Capacitação, obviamente, precisa disso. Para que tipo de mercado nós abriremos, as pessoas conseguem absorver ou trabalhar em postos de trabalho específicos daquilo que vamos gerar junto com o empresariado? É para isso que a gente vai olhar. E, obviamente, educação é sempre um ponto de atenção, porque é na educação que nós também conseguimos pensar a cidade. Veja, você que nos assiste, a educação não é só a criança estar na escola bem alimentada e bem educada. É também uma fonte, uma ferramenta do poder público para que a gente pense a própria cidade. Nós conseguimos ouvir das crianças qual que é a sensação do bairro, dos pais, qual que é a realidade delas. Através das crianças, por meio delas, nós conseguimos enxergar o que tem dentro das casas também e entender como agir, obviamente dentro de uma estrutura pensada para isso, né? Agora, na época do Jaime Lerner, lá em Curitiba nos anos 70 foi a cidade que mais conseguiu selecionar o lixo. Foi a cidade no mundo que mais fez seleção de lixo. Chegou a mais de 90% de uma seleção de lixo. E o Jaime Lerner diz que conseguiu isso através da educação das crianças. Educando as crianças, educou os pais e teve um resultado como esse. Então, veja, é um exemplo que não precisamos copiar exatamente, mas que nos dá um caminho. Fala, olha só o quão positivo e barato foi uma mudança radical e posicionou a cidade num patamar mundial. Sim. Então é para isso que a gente tem que olhar, para quais são as possibilidades de juntos fazermos a política. E tem que integrar todas essas pastas, a pasta da saúde com a educação, com mobilidade. Mobilidade vai ser um dos principais eixos. A mobilidade vai ser um dos principais eixos que vai mudar essa cidade. Vocês que nos assistem, e Bittencourt, isso você pode cobrar. Esse é um eixo que vai transformar a cidade junto com a educação, junto com segurança e junto com saúde. A mobilidade tem um papel realmente muito importante mesmo. Eu acho que a cidade se expande, a cidade abre a partir de um planejamento de mobilidade eficiente e bem programado, né? Cidade inteligente, veja, cidade inteligente não é uma cidade que tem internet grátis para todo mundo e nem cidade que só faz uma licitação para colocar iluminação pública, porque iluminação pública é um dever da gente, afinal nós não moramos numa caverna. Então, cidade inteligente é quando você consegue amarrar uma coisa na outra.
Sim. Então a mobilidade abre caminhos para como a cidade vai se relacionar com ela mesma. E aí você escolhe, ó, já estou até abrindo um pouco do prédio, aí você escolhe que eixos você vai privilegiar e de que forma você vai transformar a cidade. Eu acredito muito que a gente consegue fazer a cidade progredir em 4 anos como se fosse 20. Ô Bruno, você vai disputar com candidatos experientes, que já disputaram de 3 a 6 eleições, exceto o Borella, que me parece também é um iniciante. Qual será a sua estratégia para você se tornar um nome conhecido para 220 mil habitantes em pouco mais mais ou menos que 50 dias? Bom, Bittencourt, a estratégia ela precisa ser simples, senão ela não é factível. A estratégia é ocupar espaços, tanto presencialmente nos bairros, onde eu já estou andando, já estou visitando, obviamente dentro da legalidade, porque numa pré-campanha não se pode muitas coisas, então não estou saindo para pedir voto, estou saindo para ver as pessoas, ter a sensação dos bairros e ocupar espaços como o seu. Sim. Para poder falar com um grande público, para poder fazer com que as pessoas entendam um pouco das ideias por meio das perguntas que você me faz, nas rádios, nos canais, nas mídias sociais. Então, faço o convite aqui, se me permite, para que você me conheça melhor por meio das minhas mídias sociais, é Bruno Pandini Oficial. Lá você vai ter contato comigo, poder falar comigo diretamente, porque sou eu que respondo todas as mensagens, leio todas. Então, assim, não poderia ser diferente. A minha tática hoje, o que se fala muito nessa pré-campanha é sobre a composição. Vou compor com que grupo, que política, que partido político e tal. Eu falo de Araçatuba. Maior do que um grupo é um povo. E o povo de Araçatuba é a minha estratégia. Qual é a reação do eleitor na periferia da cidade quando você chega e se apresenta como pré-candidato, sendo tão jovem? Olha, ela é muito parecida em todos os lugares, seja na maior periferia, no lugar mais periférico, né, mais longe possível, até o centro expandido. Já tive nos bairros de todas as regiões, norte, sul, leste, oeste de Araçatuba, passei pelo centro. A resposta das pessoas, no geral, é a mesma, precisamos de gente nova, que bom que você está aí, uma novidade, algo diferente. E é isso que a gente vem propor, uma mudança positiva, diferente. E isso é uníssono. Assim, não tem outras condições. Ninguém fala assim, muito novo, ou tenta na próxima. As pessoas têm uma expectativa, porque eu acho que há um cansaço da mesmice. Veja, pensem comigo, se votarmos sempre nas mesmas pessoas, teremos sempre os mesmos resultados. Portanto, é importante que a gente pense no que é novo, para termos resultados novos, temos decisões diferenciadas, né? Novidade. Então, essa é a proposta. Claro que não basta ser novo, é preciso ser novo, mas com competência, com experiência, qualidade, com determinação, com vontade, né? O novo que eu digo não é nem só da idade, é a novidade, né? A questão da novidade. Ô Bruno, você como advogado atuou em grandes empresas que estiveram envolvidas na Lava Jato, não que você tenha advogado para a Lava Jato, né? Você atuou nessa área aí. Que experiência isso lhe trouxe e que isso pode lhe ajudar em uma eventual eleição para prefeito de Araçatuba? Bom, excelente pergunta, Bittencourt, porque pelo meu histórico profissional de ter trabalhado com combate à corrupção, eu tenho 2 coisas que eu posso afirmar categoricamente. A primeira é que eu não vou me envolver com corrupção, que eu não sou corrupto, não serei corrupto, e absolutamente essa é uma trajetória minha por ter passado a experiência que eu passei, trabalhando com caminhos e meios de enxergar o que é ruim, como evitar e como remediar se preciso for. Então a primeira coisa que eu posso afirmar categoricamente é que corrupto não serei. E isso é um exemplo, porque se o de cima não é, aí você pode cobrar o de baixo. Agora, o que é combater a corrupção? Isso fica na figura do Bruno Pandini? Não. A forma de ver como me relacionar dentro da prefeitura, na relação público-privada, é a partir de processos. Entendeu? Processos e programa de integridade. Há um programa de transparência muito relevante sendo feito no Brasil pelo Instituto Ethos, chamado Cidades Transparentes. Eu gostaria de trazer para Araçatuba ser a referência na implementação de um programa como esse.
quanto disso não vai evitar contratos indesejados, indevidos, arranjos indevidos, sabe? Programaticamente, você minimiza a chance de ter coisas ruins dentro da prefeitura. E aí, quanto mais transparência tiver, um bom canal de denúncia para quando as pessoas responsáveis tiverem informação, puderem ir atrás daquilo que é ruim. Então, essas duas coisas eu posso afirmar categoricamente. Não serei envolvido em casos de qualquer esquema indevido e privilegiarei um programa que dê à prefeitura essa condição de ser uma prefeitura transparente e uma mudança. Porque o que eu aprendi nesse trabalho há mais de uma década é que existem caminhos. Que quem faz as coisas são as pessoas. Empresa não é gente. Só que ao mesmo tempo que são pessoas que fazem coisas ruins, as próprias pessoas das mesmas empresas que estiveram envolvidas em grandes escândalos de corrupção, pense na Odebrecht, por exemplo. Quantas pessoas tiveram dificuldade depois da Lava Jato de se reposicionar, recolocar profissionalmente? Então as pessoas, elas no final querem fazer o bem, porque elas sabem que o bem sempre é melhor do que o indevido. Você ganhar um contrato de forma indevida é uma maldição, porque uma hora ele vai te cobrar. Então, e as pessoas, elas precisam ter uma inspiração, elas precisam saber qual que é a primeira resposta. A primeira resposta é a vitrine, é o exemplo. Então, se o chefe do executivo dá o exemplo e dá o tom, de lá para baixo se cascateia de uma forma positiva. É um dominó do bem. Ô Bruno, uma eventual eleição sua, qual é a ação que você pontua como a mais importante para um gestor público? Governança. Governança. Absolutamente. Governança pública. Você tem que imaginar os caminhos e você tem que entender o macro, o processo macro. E por que governança? Porque para executar essas coisas você precisa de muita ajuda, de muita gente. De novo, não é um Pandini que vai fazer, é um time especializado, técnico, de especialistas, de gente que comprou a sua ideia, pelo seu exemplo, pelo seu projeto, pela sua vontade e a visão de cidade que tem. É a vontade do povo, é um projeto decente, então vamos executar. Governança é o que amarra todos esses eixos. Então, é a partir daí que você faz um bom plano. Como você fala em governança, eu já vou puxar essa pergunta. Como deve ser a relação do chefe do executivo com o legislativo? Absolutamente aberta, tem que ter diálogo, tem que ter capacidade. A política é a capacidade de você negociar, é uma palavra que tem uma conotação ruim, mas é a capacidade que você tem de dialogar. Então, fazer uma boa política é você saber a hora de ceder e não ceder para as ideias. O caminho ruim, ele escorrega para quando você não tem ideias e projetos. Entende? Sim. Então, o que você faz? Olha, se estamos falando sobre algo positivo para a cidade, qual é o meio do caminho? Até onde eu vou e até onde o legislativo vai? Nunca eu até eles, nem eles até mim. Porque são posições diferentes, eles fiscalizam, eles têm outro olhar que precisa ser valorizado. Então é sempre como chegar no meio do caminho, como dialogar com eles. É muito importante, é fundamental, porque a principal pergunta é sempre o porquê. Por que faremos isso? Se essa resposta não for dada, que resultado você não faz. Isso traz? Verdade. Você certamente é o mais jovem dos candidatos. O que é que você diria para os jovens eleitores que vão votar pela primeira vez? Política é um pressuposto da nossa sociedade. Ela existe hoje e ela vai existir amanhã. Este ano teremos uma eleição. A cada 4 anos escolheremos um prefeito ou prefeita e nossos vereadores. E depois a gente vai ter eleição a nível nacional. Mas estes são momentos fundamentais, porque hoje, neste ano, escolheremos as pessoas que nos representam aqui na cidade. E a cidade é onde nós temos, Bittencourt, não os problemas, mas as soluções. A gente tem os problemas, obviamente, mas é onde a gente encontra as principais soluções, porque é na cidade que nós vivemos, é na cidade que a vida acontece. Você pode até ter uma opinião ideológica sobre um assunto específico, mas a vida acontece na cidade. Portanto, é a eleição mais importante. Não abra mão da sua opinião e olhe
para que o Pandini fala e para que todos os outros pré-candidatos e futuramente candidatos apresentam, porque você é muito importante para essa escolha. E é a sua vida. Eu precisei sair de Araçatuba para estudar e principalmente para achar um mercado de trabalho que me absorvesse no nível que eu gostaria de trabalhar. E as experiências de vida que eu tive por causa disso foram espetaculares. Jamais abriria mão disso. Só que nossa cidade também pode nos dar mais oportunidade. Então seja você consciente das suas escolhas desde já, porque aqui é a eleição mais importante que a gente tem. Eu não estou colocando meu nome à disposição à toa. Eu estou colocando meu nome à disposição porque eu acredito na mudança positiva da cidade e acredito que pessoas, assim como eu, tiveram que sair, não teriam que sair mais da cidade, porque a cidade vai trazer a oportunidade que aqui, na região. Muito bem. Esse período eleitoral agora, até as convenções, é um período importante para as articulações, para as coligações. E eu pergunto para você, me parece que o Novo não terá condições de criar coligações com outro partido, ou estou enganado? E esse ponto preocupa você e a sua coordenação? Condições nós temos. Diálogo há. Não há um diálogo, uma conversa mais avançada em relação a isso. Sim. Agora, isso não é um problema, absolutamente. Por quê? Porque se nós só quiséssemos participar, fazer o nome, aparecer, seria só um oba-oba. Mas só que nós colocamos pessoas com projeto, com intenção de fazer diferente, com intenção de mudança. E o próprio diálogo nosso com outras coligações, né, com outras legendas, vem a reboque disso, vem assim, conversando com o projeto. Se a pessoa não tem projeto, quer coligar só para fazer número, para fazer cadeira, isso não conversa conosco. O que conversa conosco é Araçatuba. Qual que é o plano para Araçatuba? Às vezes você tem um plano que eu não contemplei. Pô, vamos estudar isso aqui direito. Mas nunca veio um projeto para a gente discutir. E agora, sairmos chapa pura ou sem coligar com ninguém, é um problema? De forma nenhuma. Por quê? Porque nós temos um posicionamento relevante para a cidade, nós temos como fazer uma boa pré-campanha, uma boa campanha, para no final darmos um bom resultado. Aliás, o resultado não é nem nas urnas apenas. O resultado é fazer a política do jeito que nós estamos fazendo, que já muda o patamar de Araçatuba. Quem faz política com pouco dinheiro e com muita vontade, modifica o jogo, porque está falando com o eleitor. Eu falo aqui com nossos telespectadores e falo com você, mirando o seu coração, mirando o que você se vê como cidadão de Araçatuba. E isso é o que transforma. E não coligação, e não prometer asfalto, não é nada disso. Então a gente já faz uma política diferente, séria e totalmente ligada a um resultado prático para a melhora da vida das pessoas. Bruno, o próximo prefeito de Araçatuba, ele vai gerir um orçamento acima de 1 bilhão. Para uma população de 220 mil, mais ou menos 220 mil habitantes. É uma média boa, não é? É excelente, é um valor arrojado, é um valor alto, é um valor que precisa de muita atenção, só que, de novo, precisa de governança. Como é que você vai fazer com que essas ações, com que esse dinheiro seja bem empregado? Em ações que estejam alinhadas a uma programática política. O que é isso? Para falar mais simples, qual que é o seu programa de governo e dentro do programa existem vários projetos. Onde que esses projetos estão se linkando para que esse dinheiro... Porque veja, o próximo prefeito, ele vai ter um orçamento alto, assim como teve este, atual prefeito. Mas, para que as ações não fiquem só em cada mandato, você precisa de um plano de longo prazo. Essa governança vai amarrar, porque, supondo que eu seja eleito, eu gostaria que as minhas ações, olhando para um planejamento a longo prazo, não morressem em mim e continuassem, porque vai ser o desejo da cidade. A gente está dando uma visão para a cidade e aí o sucessor continue e não fique e não pare porque acabou o governo de um, começa o de outro e a mudança faz diferente, vai para outro caminho. Você constrói uma reta, o cara faz uma curva, entendeu? Não estou falando de estrada, estou falando de caminho. Você constrói um caminho que mira aqui, o cara vira para lá. Não, então tem que ser um negócio que esse orçamento seja usado de forma eficiente, mirando um resultado onde a cidade veja o seu caminho e sua identidade. Chegar no ponto que precisa chegar. Exatamente. Bruno, essa pergunta não tem nada a ver com a sua pré-candidatura, mas é uma mera curiosidade que eu tenho. Que avaliação você faz da Lava Jato? Houve manipulação de provas, interesse diverso, não houve observação do devido processo legal?
Foi necessário naquele momento, mas houve um desvio da finalidade? Veja, Bittencourt, eu, por ter trabalhado na investigação independente da Lava Jato, o que é isso? Eu vou esclarecer o que eu fiz para poder te dar uma resposta a respeito disso. Eu trabalhei contratado pela Petrobras para fazer a investigação independente, ou seja, a Petrobras falou assim, ó, veja o que houve em relação aos contratos, aos executivos, aos políticos, veja o que houve e reporte de forma independente a um comitê específico criado para isso e as autoridades públicas. Então eu fiz uma investigação independente. Não defendi a Petrobras juridicamente, né, dentro de um processo, tampouco e menos ainda qualquer pessoa física, né, qualquer diretor que tenha sido envolvido ali no esquema de corrupção. Mas eu fiz a investigação. Deste ponto de vista, a partir daí eu posso te dar uma resposta, que é, na minha visão, a Lava Jato trouxe evidências inequívocas do que houve de problema. Ou seja, materialmente havia condição de você responsabilizar as pessoas. Tá? Eu não posso dizer o quê, obviamente tenho todo um cuidado para isso, ainda que seja público o meu trabalho. Mas materialmente havia muita coisa para poder ter condenações, enfim, o que teve. Agora, processualmente, onde eu não participei, aí sim você pode juridicamente questionar. Há quem entenda que o processo não seguiu o devido processo legal, há quem entenda que sim. Materialmente, você teve duas continuações às decisões do Moro, né, nas instâncias superiores, só que há essa discussão processual, da qual eu não participei. Por não ter participado disso, eu prefiro deixar esse debate para um outro momento, porque não é meu métier. Agora, materialmente, por ter visto, eu consigo te dizer que sim, havia muita coisa para poder condenar e fazer o que a Lava Jato fez, que foi romper um teto da sensação de impunidade, certo? Porque alcançou pessoas absolutamente gigantes, né, do ponto de vista do empresariado e do ponto de vista político. Eu penso que na Lava Jato, a empresa não pratica crime. As pessoas praticam crime. A empresa não. E penalizaram também as empresas e quebraram empresas e muita gente perdeu emprego e muita gente sofreu com isso. Eu acho que aí foi ruim. Poderia ter penalizado os infratores, condenado, mas que preservasse as empresas, porque as empresas pudessem continuar gerando emprego e dando emprego para as pessoas trabalhar. Mas essa é uma questão que não é esse o momento para a gente debater isso. Mas isso é interessante do ponto de vista da minha área prática, porque hoje a lei anticorrupção, ela sanciona civil e administrativamente as empresas. Só que ela tem uma capacidade de diminuir as sanções caso as empresas tenham programas de integridade, que é o que eu fazia. Por isso que eu digo, a chance de você ter uma governança pública decente e ética? Por quê? Porque eu implementava programa de integridade nessas empresas. Que falava, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para evitar isso. Foram as pessoas, então me dê um benefício. Isso é a novidade da lei. Tanto sancionar a empresa, quanto dar a ela uma condição diferenciada se você já tem essa cultura de integridade, entendeu? Então, conversa um pouco o que a gente está falando. Bruno, te agradeço muito a oportunidade da gente conversar aqui. Quero desejar sucesso para você. Obrigado, eu agradeço. Nessa sua caminhada, que a gente sabe que não é fácil, uma caminhada difícil, mas o que vale mesmo é essa vontade, essa determinação e esse conhecimento que você demonstra ter da vida pública, da atividade pública. Desejo que você tenha muito sucesso, que possa realmente fazer uma grande campanha, que possa levar sua mensagem para as pessoas, para o eleitor que vão, em tese, definir o novo prefeito de Araçatuba. E é isso que eu desejo para você. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Bittencourt. Amigo telespectador, mais uma vez, meu agradecimento à sua companhia aqui no Eleições 2024. E nós vamos continuar amanhã conversando com outro candidato aqui neste mesmo horário. Até lá e boa noite.